Aleluia, Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus, né? Porque quando Deus, Ele, aleluia, me convida para fazer a vontade dEle, mediante a palavra do Senhor, eu não gosto de fazer nada sem, né, pedir direção a Ele. E a gente tem que temer e tremer diante da palavra do Senhor, né? E ali eu vi Deus, aqui nesta manhã, confirmar tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Louvado seja Deus. No 35, aleluia, a palavra vai dizer: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui logo nesse versículo 35, o Senhor, Ele me despertava, não fugindo da temática da palavra, né? Ele me despertava para um entendimento, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele deu uma ordem aos discípulos, louvado seja Deus. E aquela ordem foi obedecida, né? Jesus ali estava como autoridade, louvado seja o nome do Senhor, né? E o Senhor, Ele me fazia, aleluia, ali meditar nesse versículo, me levando para muitas situações que vêm acontecendo no dia de hoje, não fugindo, né, irmão, da temática, né? Porque o Senhor me despertar e eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. Quantos não querem obedecer hoje às lideranças, né? Quantos não querem ficar debaixo da submissão? Aleluia. Só que a palavra do Senhor vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus, né? E se a gente não obedece à autoridade que nós estamos vendo, a gente vai obedecer a Deus que está vendo? E já começa daí, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E Jesus, Ele deu uma ordem: passemos para a outra banda. Louvado seja Deus. E quando o Senhor, Ele falou: passemos para a outra banda, louvado seja Deus, o Senhor ali, Ele estava dizendo: vocês vão chegar ao seu destino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, louvado seja Deus. Então, como eles tinham, aleluia, que chegar ali ao seu destino, né? Porque o Senhor, Ele disse: passemos para a outra banda, louvado seja o nome do Senhor. Então, os discípulos deveriam ter a certeza de que eles iam chegar aonde o Senhor tinha determinado. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Números, louvado seja o nome do Senhor, 23:19, que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Por acaso falaria a ele que não cumpriria, né? Diria que não confirmaria, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então eles tinham que ter a convicção e a certeza de quem estava ali com ele e de quem disse que eles iam chegar ao destino, que era na outra banda, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E ali, quando eles estavam indo ali, né, o barco ao qual Jesus estava, louvado seja Deus, juntamente com os outros barquinhos, se levantou ali um grande temporal. E eu meditando nessa palavra, irmão, Deus falou muito ao meu coração. Né? Porque muitas vezes a gente teme mediante a dificuldade, teme mediante as lutas, louvado seja o nome do Senhor, né? Só que Deus, Ele me despertava para uma situação, né? Existe dois tipos de tempestade, louvado e agradecido ao nome do Senhor. A tempestade que eu e você procura, louvado seja Deus, porque muitas vezes, aleluia, o Senhor, aleluia, me fazia assim meditar, né? De uma maneira profunda nesse versículo, porque assim, a gente procura muitas vezes tempestade para nossas vidas, depois a gente quer ir diante de Deus e pedir para Ele resolver, né? Às vezes eu ganho 1.000 e quero comprar 2.000, louvado seja o nome do Senhor, né? E a gente se desespera, a gente fica louco, como é que vai pagar, como é que vai fazer, como é que vai acontecer, né? Às vezes a tempestade está ali com um filho, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós somos negligentes com a criação que a gente dá aos nossos filhos. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A gente, quando eles estão pequenininhos ali, né, a gente não sabe dar o controle devido. E quando está grande, a gente quer tentar consertar e aí já é tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele não dá instrução. O Senhor não nos capacita ali para sabermos criar nossos filhos dentro dos princípios da palavra. Louvado seja Deus. Né? Eu trago isso para a minha vida, porque hoje eu tenho passado umas situações. Mas por quê? Porque quando eu era pequenininha, eu não tomei a rédea da situação.
Mas hoje eu quero trazer mudança. E agora é só o sangue de Jesus Cristo. Agora é só eu me humilhar na presença do Senhor, pedir a Deus misericórdia para que Deus me ajude na vida dela. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Né? Às vezes, aleluia, nós estamos passando por tempestade no relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes eu e você não quer esperar a paciência do Senhor. A gente não quer aguardar a vontade de Deus na nossa vida. A gente bota o pé na frente de Deus e vai fazer por nós mesmos. Né? E aí vem situações, vem tribulação, não tem a concordância no relacionamento, não tem ali aquela cumplicidade, aleluia, aí vem a guerra, vem as situações, e aí a gente vai lá diante do Senhor, como os discípulos aqui, na hora da tempestade, eles foram despertar o Pai. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, para que Ele viesse, né, socorrer. Não te importa que perecemos, louvado seja Deus. O Senhor vê tudo que nós passamos, irmãos. O Senhor Ele contempla todas as coisas. Mas muitas vezes é necessário, sim, aleluia, a gente ir até Ele, aleluia, e pedir que Ele nos socorra, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então essas são as tempestades que nós procuramos, louvado seja Deus. Tomamos decisões erradas sem consultar a Deus, porque o certo é a gente ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, é certo eu tomar essa decisão? Esse caminho aqui que eu vou tomar é certo? A direção é certa, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E às vezes nós queremos fazer as coisas de nós mesmos. E nós quebramos a nossa cara. Né? Louvado seja Deus. E a outra tempestade, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É quando, aleluia. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Essa tempestade é provocada pelo inimigo da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu meditava nesta palavra, o Senhor me fazia entender. O Senhor estava dormindo no barco, ele estava tranquilo. Porque ele sabia que aquela tempestade não era normal. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Ele queria sim testar a fé, aleluia, dos discípulos que estavam ali naquele barco. Mas o Senhor, aleluia, mediante aquilo que ele estava contemplando, aleluia, ele ficou sereno e calmo. Ele não se desesperou. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, louvado e agradecido ao nome do Senhor, a gente precisa, aleluia, ter discernimento, aleluia, do que é a tempestade que nós procuramos e a tempestade levantada pelo inimigo. Porque se você for continuar lendo, aleluia, né, o livro de Marcos, você vai entender que o Senhor Jesus diz: passemos para a outra banda. Eles iam passar, aleluia, para a terra dos Gadarenos. Lá ele ia encontrar o endemoniado de Gadareno. Lá ele ia encontrar a mulher do fluxo de sangue. Lá ele ia encontrar a filha de Jairo. Louvado e agradecido. 3 milagres poderosos, Jesus. Amém. Aleluia. Ele ia fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo, aleluia, levantou aquela tempestade. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Para impedir que Jesus chegasse na outra banda. Meu Deus, é forte. Então, muitas vezes, irmãos, é isso que acontece na minha e na tua vida. Deus faz uma promessa, aleluia, Ele diz: eu vou fazer, mas até essa promessa se cumprir, é situação que sobrevém. Verdade, meu Deus. E é necessário em você ter esse discernimento. O Senhor Jesus aqui, aleluia, eu vou te mostrar que foi desta forma, porque no 39 ele vai dizer: e ele despertando, repreendeu. Diga, repreendeu. Repreendeu. Nós devemos repreender. Ele repreendeu como se repreende um espírito imundo. Ele repreendeu como se repreende um demônio. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós precisamos repreender, muitas vezes, a tempestade que sobrevém sobre nossas vidas. Porque muitas vezes é o inimigo que coloca para impedir, atrapalhar aquilo que Deus tem para mim e para você. Louvado seja Deus. Então é necessário, irmãos, que a gente aprenda verdadeiramente a seguir a Cristo da forma como Ele tem, aleluia, nos mostrado na palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele não tinha medo de nada. Louvado seja Deus. Então, se nós somos servos dele, somos imagem e semelhança dele, nós também devemos ter essa autoridade. Porque essa autoridade Ele já derramou na minha e na tua vida. Aleluia! A gente passa por coisas adversas, sim, porque é necessário. Aleluia. Para que Ele venha, aleluia, nos moldar, trabalhar na nossa vida, louvado
seja Deus, né? Mas, às vezes, é necessário você usar a autoridade que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ali Ele repreendeu, Ele deu uma ordem, né? E o vento, ele se aquietou. A tempestade se calou, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E o Senhor também me fazia entender, Ele tem o controle. Glória a Deus. Ontem, aleluia, eu estava em casa pela manhã, louvado seja Deus. E, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. também gosto de trazer minhas experiências, irmãos, porque, aleluia, tem que contar a experiência nossa, né? É. Verdade, meu pai. E ali eu estou buscando de Deus uma situação, aleluia. E aí eu fui perguntar ao Deus qual era a vontade dele, porque a gente tem que sempre perguntar ao Senhor qual é a vontade dele, para aquilo que a gente almeja, para a nossa vida. Porque o Senhor não dá nada que vá, aleluia, atrapalhar o trabalhar dele. Eu falo em todas as situações, né? Não vai dar nada que vai impedir, aleluia, um trabalho, que vai impedir a obra dele, nada disso. Então eu fui perguntar a Deus. E ali ele me deu Jó 40, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E eu meditando nessa passagem, aleluia, o Senhor ele me fazia entender, louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes a gente quer ir diante de Deus com autoridade, com empate, Senhor, faça, Senhor, eu quero, Senhor, tem que ser assim, ensinar a Deus a trabalhar, louvado seja o nome